Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, nossa aula de número 17, e a gente vai relembrar hoje, revisar um pouquinho sobre as áreas rurais e urbanas, especialmente do nosso país, tá bom? Esse conteúdo fica no livro 3, então se você quiser pegar o livro 3, atividades 13 e 14, e aí depois dar uma lida, porque a verdade aqui eu vou fazer um complemento, tá bom? Não vou reler texto de livro, nada disso, mas se vocês quiserem reler depois, é bom para relembrar a matéria, tá? Que vai ser matéria que vai cair na nossa avaliação. Vamos lá? Bom, a gente viu que para classificar um espaço de rural ou urbano, ou seja, dizer se esse espaço ele é rural ou urbano, a gente precisa observar vários aspectos. E os primeiros, né, aspectos que a gente estudou foram as organizações, a estrutura do lugar, como o lugar é organizado, planejado, né, o ambiente desses dois lugares que a gente percebe que são bem diferentes. A gente viu que os ambientes rurais, os espaços rurais, eles tendem a ter menos moradores, pessoas se locomovendo, assim como o trânsito, né, a aglomeração, a quantidade de pessoas é menor. As casas tendem a ficarem mais espaçadas uma das outras, mais distantes, não acontece como na cidade, que são muitos prédios, né? A natureza ela é mais visível nos ambientes rurais do que nos urbanos. E o Brasil ele é cheio de espaços, tanto rurais quanto urbanos, até porque a gente já viu em história que a história mesmo, em história disciplina, a gente viu que a nossa história, enquanto humanidade, ela passa pela agricultura. E a evolução humana, o desenvolvimento humano, ela começou lá na agricultura, quando os seres humanos começaram a entender como acontecia a plantação, que dava para poder cuidar de animais, né? A questão da pecuária. Então, a história humana, ela começou a se desenvolver, né? Tomou um rumo maior com a descoberta e o domínio da agricultura, e as populações eram rurais, né, antes de virar cidade. Primeiro eram rurais, depois se tornaram urbanas, e a gente viu até o Brasil desenvolvimento, né, a quantidade de espaços rurais que tinha no início e que diminuiu bastante hoje em dia. Hoje a gente tem bastante pessoas indo para as cidades, né? As urbanizações crescendo por conta da tecnologia, por conta da quantidade de pessoas que também vem aumentando, enfim. Mas os espaços rurais ainda existem e são muito importantes para nós, porque todo recurso vem do espaço rural. Todos os nossos, a nossa matéria-prima para tudo que a gente tem, ou quase tudo, vem do espaço rural. Então, eu trouxe um mapa para vocês sobre o Índice de Desenvolvimento Rural do Brasil, ou seja, dividido aqui por regiões. Estão vendo que cada um tem a sua corzinha, mas as cores elas querem indicar o seguinte: o nível de desenvolvimento rural desse local. O que é desenvolvimento rural? É o quanto é investido, o quanto de tecnologia, de recursos dispõe as atividades rurais desse local, tá? Como a agricultura, a pecuária, o quanto é investido, como está de desenvolvimento agrícola nesses locais. Não de quantidade de lugares rurais que existem, não, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó,
a região sul e pega e o São Paulo, que é do Sudeste, com um índice bem elevado, né? O índice de desenvolvimento, o investimento desses locais são favoráveis. A região centro-oeste também, pegando um pouco da nossa sudeste, centro-oeste e sudeste está no cinza, que é um nível médio, né? A gente vê aqui, ó, Nordeste tem bastante também áreas rurais, porém o índice de desenvolvimento é regular, ok? Não se investe tanto, porém tem muitas áreas rurais na região Nordeste. E no Norte, também, pegando um pouquinho também de outros, aqui ó, tá vendo? De outros estados e de outras regiões também. Quando é clarinho assim, aqui já é um índice, aqui ó, regular. Deixa eu ver se eu enxergo, porque a letrinha tá bem pequenininha, é regular. Regular também. Tá? Então, existem regiões, espaços rurais em todo o nosso Brasil. Percebam que o Rio de Janeiro e São Paulo, eles são, em sua maioria, eles têm, em sua maioria, estados urbanizados, cidades, né? Municípios urbanizados. Estados não, desculpa. Eles são estados. Eles possuem municípios urbanizados, em sua maioria. Porém, eles também têm espaços rurais. Então, eu trouxe, o que a tia Georgia fez hoje? Trouxe algumas cidades espalhadas pelo Brasil, que são rurais e são referências até para turismo, tá? São bastante visitadas. O turismo ali nessas cidades rurais também tem investimento nessa área. A primeira que eu trouxe foi uma do Nordeste, Cabaceiras, que fica na Paraíba. Ela é conhecida como a Hollywood nordestina. Por que ela é conhecida como Hollywood? Eles até fizeram uma brincadeira. Não tem aquele letreiro em Hollywood mesmo, escrito, né? Porque Hollywood é a capital lá do cinema. Então, eles fizeram como se Nordeste, essa cidade da Paraíba fosse a Hollywood do Nordeste. Por quê? Lá foram gravados muitos documentários e filmes, inclusive o Alto da Compadecida. Ela é bastante visitada, depois vocês vão poder ler. E aí, quem visita conhece um pouquinho das regiões rurais do nosso Brasil. Olha aqui, ó, mais de 30 documentários. E aí conhece um pouquinho daquela realidade, né? O solo mais árido, a terra mais seca, que a gente sempre ouve falar na escola, nos livros, enfim, nos jornais, sobre as cidades nordestinas, as cidades rurais nordestinas. Temos a cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar. É uma cidade que tem muito verde, muita árvore, ela é muito arborizada. Ela é conhecida como a cidade dos barões de café do século XIX. E todo ano, em julho, acontece o Festival do Café, né? Nessa cidade. Naquela época, havia bastante plantação, eles investiram naquela época no café, na produção de café. E tem várias fazendas também, tem uma fazenda aberta para visitação, que é a famosa Cachoeira Grande, que funciona desde 1820, desde a época lá do Brasil Império, quando começaram a investir também no café, em São Paulo e Rio de Janeiro.
Temos a famosa Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Aliás, Rio Grande do Sul tem muitas fazendas, muita área rural. Quem já visitou, com certeza vai concordar. E quem visitar pode conferir. Ela traz muito do estilo europeu na parte urbanizada. Porém, é conhecida como a capital brasileira da uva e do vinho. Tem muita plantação de uva, muita fazenda de uva ali que produz o vinho. Inclusive, olha só, nada mais justo do que a cidade sediar a avaliação nacional de vinhos e concurso internacional do vinho. É o produto que eles comercializam e cultivam lá. Bacana para quem gosta de neve também. Tem algumas cidades gaúchas que nevam. Temos Lages também, em Santa Catarina, que também tem muitas fazendas abertas para visitação e traz muito da nossa história também, da história do Brasil, inclusive pela passagem ali dos tropeiros. Vocês ainda vão estudar sobre os tropeiros, tá? Que eram os viajantes. Enfim, aqui tem até figura rural. Essa figura que a gente estudou, né? Uma parecida, que eram os bois preparando ali a terra. Ok. Olha, 50 mil visitantes que eles recebem atualmente nessas fazendas. E a Olambra, em São Paulo. São Paulo também é uma cidade muito urbanizada, mas existem lá no interior também as cidades rurais. E o bacana é que a arquitetura da cidade ela é europeia também, é de origem europeia, traz, né, da época quando fomos colonizados por países europeus. E ó, a colonização holandesa que aconteceu lá, tá? É famosa pelas flores e charme singular do município. Na primavera, a Exploflora, maior feira de flores da América Latina, toma conta da cidade. E existe durante o ano todo visitação, tour, né, pelas estufas, roseiras, campos floridos, enfim. É o que essa cidade rural em São Paulo traz para o seu turista, como turismo, né? Enquanto lá no Rio Grande do Sul são vinhos, nessa cidade são flores que os turistas podem apreciar. E eu trouxe algumas cidades. Depois você lê com calma para poder conhecer um pouquinho mais sobre elas. É a sua vez de escrever informações sobre uma cidade rural brasileira que você conheça ou queira conhecer. Tome como base os textos apresentados nessa videoaula e não esqueça da ilustração. Por que toma como base? Vocês viram que é um texto de um parágrafo, 2 no máximo, simples, que fala da colonização, né, como é a arquitetura daquele lugar, como é a estrutura daquele lugar, a atividade, né, o que você pode encontrar ao chegar nesse lugar, nessa cidade. Então, de repente, você conhece uma outra cidade rural brasileira que não foi citada aqui. Você vai escrever. É bom que você já visitou, né, essa cidade, ou de repente tem parentes ou sítio nessa cidade. E aí você vai poder escrever com propriedade sobre ela, como é o local, o que tem lá para a gente conhecer de legal, de turismo, né? Se eu fosse lá como turista, o que eu conheceria? O que eu poderia visitar? Se você não conhece, você vai pesquisar vai escolher uma que você acha que seria interessante conhecer e vai escrever um pouquinho sobre ela, tá bom?
Essa é a atividade de geografia. Um beijo e até a próxima videoaula.